Se você mexer na minha de novo, eu juro que não respondo por mim. Quando o Rafael empurrou a porta do quarto 407 do Hospital Gabriel, em São Paulo, ele achava que ia entrar com um buquê de flores e um sorriso aliviado. A mãe dele, Dona Marta, estava internada fazia 3 dias com pneumonia. Grave, mas controlada segundo os médicos. De manhã ele tinha ficado ali, segurando a mão dela, prometendo que voltava assim que saísse das reuniões. A noiva dele, Aline, tinha se oferecido para ficar no lugar. Vai, amor, resolve suas coisas. Eu cuido dela. Ele confiou. Confiou tanto que quando saiu mais cedo do escritório e foi direto para o hospital, com as flores preferidas da Mi, o peito dele estava cheio de gratidão. Mas o corredor da UTI estava silencioso demais. E antes mesmo de abrir a porta, Rafael ouviu o barulho do monitor disparando aquele apito agudo e desesperado. O coral dele gelou. A cena que ele viu ali dentro não parecia real. Aline estava em cima da cama, as 2 mãos pressionando o travesseiro contra o rosto da mãe dele. O corpo frágil de Dona Marta se contorcia embaixo dos lenes, as mãos magras, tentando empurrar o travesseiro, buscando um ar que não vinha. As flores caíram no chão. Por um segundo, o mundo ficou mudo. Era a mesma mulher que ria das piadas dele que dormia abraada com ele todas as noites. Mas o rosto que olhou de volta quando ela percebeu que tinha sido flagrada não era o rosto de algum que amava. Era de algum que tinha acabado de ser pega fazendo o impensável. Aline ficou paralisada por um instante, como se o flagra tivesse arrancado a máscara dela fora. O travesseiro escorregou das mãos e caiu no chão. Dona Marta puxou o ar num gemido rasgado, o peito subindo e descendo erpido, como se cada respiral doesse. Rafael não conseguia se mover. Era como se algum tivesse desligado o mundo ao redor, deixando aquele horror em câmera lenta. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser com ele. Não podia ser com a mãe dele. Mimi, olha pra mim, respira, por favor, respira! Ele correu até a cama. Inclinou-se sobre ela, ajeitou a cábia da Mi, buscou o oxígeno, apertou o boto de emergência. As mãos dele tremiam tanto que pareciam não obedecer ao perfrio corpo. E a tetreces dele, encostada na parede, estava Aline. A mulher que ele tinha pedido em casamento 3 meses antes, a pessoa em quem ele confiava cegamente. Os olhos dela estavam arregalados, mas no de arrependimento. Era medo, medo por si mesma. Rafa! No, isso, ela começou a passar mal, Cala a boca, ele disse sem nem olhar para trás. A voz saiu baixa, mas com uma firmeza que ele nunca tinha ouvido em si mesmo. Dona Marta apertou o brau dele com a pouca fora que tinha. Os olhos dela vermelhos de esforo pareciam pedir ajuda e desculpa ao mesmo tempo. 2 enfermeiros entraram correndo seguidos por uma médica. Eles comearam os procedimentos, ajustaram o aparelho, aumentaram o oxígeno, moveram Dona Marta na cama com cuidado. Rafael recuou, mas ficou perto o suficiente para que ela sentisse a mão dele. Aline deu um passo para frente tentando se aproximar. Eu estava tentando ajudar. Ela começou a sufocar. Eu entrei em pânico. Eu vi você, Rafael, disse finalmente virando o rosto na direção dela. Eu vi o que Vok fez. A expresso dela se desfez. A voz que antes soava doce, calma, calculada agora era-se desespero. Rafa, por favor. Vós. Tem que acreditar em mim. Eu te amo. Ele sentiu um estalo dentro do peito. Amor. Aquilo ali não tinha nada a ver com amor. Era outra coisa, uma coisa escura, desesperada, que ele estava enxergando pela primeira vez. Um dos enfermeiros olhou para Aline com desconfiança e saiu da sala pedindo segurança pelo RDIO. A médica lanou um olhar repido para Rafael silenciosamente perguntando se ele precisava que algum retirasse aquela mulher dali. Mas antes que qualquer segurança chegasse, Aline deu mais um passo e sussurrou. Ela ia estragar tudo. Rafael sentiu o corpo inteiro gelar. O que você disse? Aline engoliu seco, percebendo que tinha falado demais. Mas Joto, não importava, a frase estava no ar como veneno. Quando os seguranças entraram na sala, ela começou a chorar, a implorar, a inventar desculpas. Mas Rafael Joto tinha desaparecido para ela. Tinha apagado algo dentro dele, algo que antes era confiança, carinho iluso. Enquanto as escoltavam para fora,
Ela ainda gritava o nome dele como se gritasse por uma vida que estava desmoronando nas mãos. Rafael não respondeu. Ele voltou para o lado da Mia e segurou a mu dela de novo. O monitor estabilizou aos poucos. A respiral dela ficou menos agitada. E quando os olhos dela encontraram os dele, havia terror ali, mas também alvio. Rafael passou a mão pelo rosto dela, a voz trêmula. Eu te aqui, me. Eu cheguei. Eu prometo ninguém mais vai encostar em você. E enquanto dizia isso, com a alma ainda em pedaços, ele teve a primeira certeza desde que aquela porta se abriu. A mulher que ele achou que conhecia nunca existiu. E a partir daquele instante, a vida dele nunca mais seria a mesma. Os seguranas tinham acabado de tirar Aline do corredor quando a porta do quarto finalmente se fechou, devolvendo aquele espal, o silêncio tenso, que ficou preso no ar. Rafael respirou fundo, tentando se manter firme, mas o corpo inteiro dele tremia, como se tivesse acabado de escapar de um acidente de carro. Amdica ajustou o soro, verificou o oxígeno e falou num tom calmo, mas firme. Seu Rafael, sua me estível agora. Ela precisa descansar. Mas o que exatamente aconteceu aqui? Ele abriu a boca, mas a voz não saía. Como explicar algo que ele mesmo ainda não tinha conseguido acreditar? Dona Marta tentou falar, mas o som que saiu foi fraco demais. A Amdica colocou amor no ombro dela. Não precisa forar, Dona Marta. Jotossa, a senhora, volta a respirar melhor. Rafael apertou os olhos, respirou fundo e finalmente conseguiu responder. Eu vi a minha noiva tentando sufocar a minha-me. A Amdica prendeu a respirar por um instante, no surpresa, mas chocada. Aquele tipo de frase não fazia parte da rotina nem mesmo numa UTI. A segurana Jola levou ela à Pólcia, deve chegar logo, disse uma enfermeira enquanto anotava algo na prancheta com a mula. Rafael olhou para Ami. O rosto dela estava plido, os olhos ainda assustados, mas havia também uma culpa silenciosa ali. Uma culpa que ele não entendia. Ele puxou a cadeira e sentou ao lado dela. Me olha para mim. Você te segura. Eu te aqui. Os olhos dela se encheram de guá. Os dedos fergeis alcanaram a mão dele, apertando do jeito que conseguiam. Por alguns minutos eles ficaram assim sem palavra nenhuma. O som cadenciado do monitor era a única coisa viva na sala. Até que Dona Marta respirou fundo e tentasse formar uma frase. Filho, desculpa. O coral de Rafael quase saiu pela boca. Desculpa. Me pelo amor de Deus, vou que quase morreu. Por que te pedindo desculpa? Outra lágrima caiu no travesseiro. Ela virou o rosto devagar, buscando flego como se cada eslaba fosse uma guerra. Eu senti algo errado antes, mas não quis atrapalhar sua felicidade. Rafael sentiu o estômago virar. Era como se algum tivesse dado um soco nele. Mivoque sabia que tinha algo estranho. Ela assentiu com um movimento quase imperceptível. O jeito que ela me olhava, a voz se perdeu engolida pela fraqueza. Rafael levou amor ao rosto, respirando fundo para não chorar na frente da Mi. A verdade começou a encaixar as pés dentro dele como um quebra-cabeça que ele não queria montar. Aline nunca tinha amado Dona Marta. Nunca tinha amado ele. Amado no. Tinha planejado. A porta abriu de repente. 2 policiais entraram acompanhados da segurana do hospital. Senhor Rafael Miller, sim. Precisamos ouvir o que o senhor presenciou. Ele olhou para Ami de novo. A respiral dela tinha estabilizado, mas o medo ainda estava ali tocando cada trau do rosto. Rafael respirou fundo. Levantou devagar e disse algo que mudou o rumo daquela histeria para sempre. Eu vou contar tudo, mas vou ficar aqui do lado da minha Ami. Ela não fica sozinha nem por um segundo. E naquele instante algo dentro dele, algo antigo, algo infantil, se quebrou para dar lugar a outra coisa, determinal. Proteu. E uma raiva silenciosa que ele nunca tinha sentido antes. Aline tinha mexido com a pessoa mais importante da vida dele. E agora ele ia descobrir exatamente por quê. Os policiais se sentaram na pequena mesa ao canto do quarto, enquanto Rafael permanecia ao lado da Mi segurando a mão dela com fora, talvez mais para manter a si mesmo de pé do que para reconfortá-la. Dona Marta dormia exausta, mas a respiral agora era calma estivel. Mesmo assim, ele nos soltava. Senhor Rafael, precisamos que o senhor relate exatamente o que viu.
disse a policial mais velha com voz firme, porém cuidadosa. Ele respirou fundo, organizando a cena na cabeça, mesmo que fosse impossível esquecer qualquer detalhe. Eu entrei no quarto e Aline estava pressionando um travesseiro no rosto da minha-me. Não foi acidente. Não foi impulso. Ela sabia o que estava fazendo. A caneta parou por um segundo no bloco. E qual foi a real dela ao ser surpreendida? Ela largou o travesseiro. E depois disse que minha-me ia estragar tudo. A policial trocou um olhar arrepido com o parceiro. Era o tipo de frase que falava mais do que qualquer justificativa preparada. O senhor acredita que ela tinha intento de matar sua ame? Rafael fechou os olhos. A imagem voltou inteira, o rosto distorcido, as mãos firmes, a violência silenciosa. Sim, sem dúvida nenhuma. Os policiais anotaram, agradeceram, disseram que a investigal continuaria e deixaram o quarto. Assim que a porta se fechou, Rafael afundou na cadeira à beira da cama e levou as mãos ao rosto. Tudo parecia um pesadelo, mas era real. Ele ficou ali envelado que ouviu a voz fraca da Mi. Filho. Rafael levantou na hora, inclinando-se para perto dela. Tá aqui, Mi. Te aqui. Dona Marta demorou alguns segundos para focar o olhar. Os olhos dela estavam carregados de um cansal que não era físico, era emocional, o tipo de exausto, de quem viu a pria morte tocar sua pele. Eu tentei avisar, não precisa falar disso agora. Preciso, ela insistiu, tentando se virar na cama. Eu senti que aquela moa não gostava de mim. Rafael fechou os olhos, engolindo a culpa que parecia crescer como um N no peito. Ela não gostava de nenhum Mi. Ela gostava do que eu podia dar para ela. Dona Marta levantou amor com esforo, tocando o rosto dele com carinho. Vox sempre foi muito bom, Rafael. Bom demais e pessoas assim. Ela parou, respirou, a voz falhando. Pessoas assim enxergam a bondade como fraqueza. A frase atravessou Rafael como uma flecha. Por anos ele tinha acreditado que abrir o coral era uma virtude, uma vulnerabilidade. Agora percebia que pessoas erradas transformam virtude em alvo. Mas você viu a verdade. Ela completou. Voc voltou. Voc me salvou. Rafael apertou a mão dela. Não conseguiu responder. A garganta estava fechada demais. O hospital ficou quieto ao redor, com aquele silêncio característico da madrugada, luzes baixas, passos distantes, alarmes discretos, ecoando ao longe. Enquanto o mundo parecia dormir, Rafael sentia dentro dele nascer uma fora que ele não reconhecia, uma mistura perigosa de dor, proteu e compromisso. Ele não sabia exatamente o que viria depois. Se Aline voltaria a procurá-lo. Se tentaria manipular a estria. Se haveria um julgamento, uma expósio na MDA e a mais perguntas, mais feridas. Mas uma coisa estava clara como nunca. Ele faria tudo para proteger a Mi, e absolutamente ninguém voltaria a encostar nela. Aquela noite tinha mudado tudo, inclusive o prio Rafael. E no fundo ele sabia a verdade, ainda tinha muito a revelar. A madrugada passou arrastada, e Rafael no pregou o olho. Ele segurava a mão da Mi como se o simples ato de soltar pudesse permitir que o mundo desabasse de novo. Ele fora as primeiras luzes da mãe, comeavam a pintar o cu de um azul acinzentado, quando o detetive responsável pelo caso finalmente apareceu no corredor. Era um homem de meia idade, olhar atento daqueles que enxergam mais do que as palavras dizem. Senhor Rafael, podemos conversar um instante. Rafael apenas assentiu. Não queria sair de perto da Mi, mas também sabia que precisava entender o que estava por trás de tudo aquilo. O detetive entrou, olhou Dona Marta por alguns segundos e então se aproximou de Rafael, falando baixo. Nós trouxemos sua noiva para a delegacia. Ela está sendo ouvida, mas algumas coisas já começaram a aparecer. Rafael franziu a testa tenso. Que coisas? O detetive se encostou na parede, cruzou os braços. Endividamento. Muito endividamento. Dívidas antigas, cartão de crédito, estourado notificais de despejo e, o mais grave, encontramos registros de que ela pesquisou sua vida detalhadamente, antes mesmo do acaso que juntou Vox 2. Rafael sentiu o estômago girar. Aquele acaso tinha sido a noite do evento beneficente, quando ela riu espontaneamente e começou a falar sobre causas sociais, a noite em que ele achou que tinha encontrado algum diferente. Então ela planejou tudo. Ao que tudo indica, sim.
Rafael passou a mão no rosto como se quisesse arrancar aquela verdade da pele. Tudo nele começou a ferver a raiva, a vergonha, a decepo. O detetive continuou. Pessoas em situação emocionalmente vulnerável costumam ser alvo fácil para manipuladores. Eles estudam, se aproximam, moldam o discurso. Rafael ergueu o olhar irritado. Eu não estava vulnerável. Não estava, o detetive rebateu com uma calma que mais parecia um espelho. Rafael abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque no fundo estava. Eles não queria admitir. Depois que o pai morreu, depois que tomou a frente da empresa, depois de anos vivendo para trabalhar, ele tinha carregado um vazio que ninguém sabia. E Aline tinha preenchido esse vazio com a preciso de quem treinou para isso. O detetive suspirou. Ela tinha um plano Rafael, e sua-me era um obstáculo. Aline acreditava que se Dona Marta pedisse cautela, Voc ouviria. E ouviria mesmo. Aquilo doeu. Porque era verdade. Rafael olhou para a mitofurgil naquela cama e sentiu o coral apertar de um jeito que quase o derrubou. Se ela tivesse conseguido, mas não conseguiu, disse o detetive. Vossi voltou. A tempo. E isso não foi coincidência. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Aquela frase ecoou nele de um jeito estranho, como se houvesse algo maior em tudo aquilo. Algo que ele não entendia, mas que o estava guiando. O detetive colocou uma mão firme no ombro dele. Vamos fazer justiça. Mas agora você precisa cuidar da sua-me. Aqui que você deve estar. Rafael assentiu com os olhos marejados. Voltou para a beira da cama e segurou a mão de Dona Marta com ainda mais fora. Enquanto o detetive Sá Rafael sentiu pela primeira vez desde o início daquela tragédia um fio de clareza. O mundo dele tinha sido construído com dinheiro, conquistas, estratégias. Mas ali naquela UTI silenciosa, ele entendeu algo simples e brutal. Nada disso importava mais do que proteger quem realmente o amava. E ele faria isso custasse o que custasse. Quando Dona Marta acordou na manhã seguinte, a luz suave entrava pela janela do quarto e Rafael estava ali sentado exausto, mas presente. Ele segurava uma xícara de café frio nas mãos, olhando para o nada, quando ouviu a voz fraca da Me. Filho Voc dormiu. Rafael ergueu o olhar e sorriu de um jeito cansado, por sincero. Não muito. Mas te bem, te aqui. Ela tentou se ajeitar na cama, e ele a ajudou com cuidado, como se tivesse medo de machucá-la ao menor toque. Voc devia ir para casa descansar, ela disse baixinho. E te deixar sozinha? Nem pensar. Dona Marta suspirou. Havia gratidão no olhar dela, mas também algo mais, um peso antigo. Rafa, eu sinto muito. Ele franziu a testa. Você não fez nada de errado. Eu devia ter falado antes. Eu sentia, eu via. Aquele olhar dela quando você saiu da sala. Aquela tenso quando estávamos sozinhas, eu devia ter insistido. Rafael se aproximou e tomou as mãos dela entre as suas. Você tentou. Eu que não quis ouvir. A verdade é que eu não queria acreditar que algum pudesse olhar para mim e não ver quem eu era, ver o que eu tinha. Dona Marta apertou suas mãos com fora. Meu filho, pessoas assim existem. Mas pessoas boas existem também. Voxy encontrou a pessoa errada na hora em que estava mais vulnerável. Ele engoliu seco. Era difícil admitir, mas era verdade. Nos dias que se seguiram, Rafael mergulhou totalmente nos cuidados da Mi. Ele cancelou reuniões, suspendeu viagens, mandou recados curtos para a equipe. Segura em tudo. Volto quando puder. E para surpresa dele, o mundo continuou existindo mesmo sem que ele estivesse para controlar cada detalhe. A empresa funcionou. Os funcionários se viraram. Nada desabou. Era como se pela primeira vez ele visse que parte da pressa que carregava era autoimposta. Mas o mais marcante foi observar Me se recuperar lentamente. Cada melhora, um suspiro mais forte, uma frase dita com mais firmeza, parecia devolver uma parte de Rafael que ele nem lembrava ter perdido. Certa tarde, uma enfermeira entrou no quarto e, ao ver Rafael sentado com um livro fechado sobre o colo, sorriu. Seu filho no desgruda Dona Marta. Deu-te bronca no médico ontem porque demorou a passar visita. Rafael riu sem jeito. Eu queria saber por que ela não tinha dormido direito. Isso se chama preocupar o filho, disse Dona Marta com ternura. Quando ficaram sozinhos, ela olhou para ele com carinho e uma pontinha de orgulho. Faz tempo que eu não te vejo assim, tu presente, tu vivo. Rafael franziu o senho. Como assim, você sempre foi dedicado ao trabalho, Rafael? Sempre correu atrás de tudo sozinho.
Mas faltava Vok aqui. Ela tocou no peito dele. Aqui dentro. Essas palavras acertaram fundo. Nos intervalos em que Amy dormia, Rafael caminhava pelos corredores do hospital pensando. Cada passo ecoava como se ele estivesse caminhando dentro de si mesmo, encarando partes que evitou por anos. O medo de decepcionar. O medo de ser insuficiente. O medo de amar e perder. Talvez pensou ele fosse por isso que Aline tinha conseguido entrar tão facilmente. Ela tinha oferecido o que ele mais queria ouvir, que ele era digno, especial, desejado. E ele, cansado, sozinho, acreditou. Mas naquele corredor silencioso, Rafael percebeu que a validade que sempre buscou jato existia. Do jeito mais puro, mais real. Vinha da voz fraca, da me chamando seu nome, do sorriso dela, quando ele chegava da amor que apertava a dele como se dissesse «Vok, meu filho». E isso Joto basta. Naquela noite, enquanto observava Dona Marta dormir, Rafael tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Ele não ia mais viver pela metade. Nem por medo, nem por carência. Ele ia recomeçar no como empresário, no como o homem que todos achavam forte, mas como algum disposto a reconstruir sua confiança, sua vida e seu coral. E tudo começaria ali, ao lado da pessoa que quase perdeu, mas que por milagre ou por instinto ele conseguiu salvar a tempo. Quando Aline finalmente aceitou o acordo judicial 7 anos de priso por tentativa de homicídio, Rafael recebeu a notícia de maneira estranhamente silenciosa. Ele estava sentado ao lado de Dona Marta, ajudando-a a dobrar uma manta que ela usaria no retorno para casa. O celular vibrou. Ele leu a mensagem do advogado e apenas respirou fundo. Acabou? Perguntou Dona Marta, observando a expresso dele. Acabou, respondeu Rafael. Pelo menos essa parte. Mas o que surpreendeu Rafael não foi o alvio. Foi a ausência de Dio. Ele esperou sentir raiva vingana, um gosto amargo, mas tudo o que veio foi um vazio tranquilo. Como se finalmente algum tivesse fechado uma porta que estava aberta tempo demais. Nos dias seguintes, a rotina dele e de Dona Marta começou a voltar ao normal, ou talvez a um novo normal. Rafael passou a trabalhar de casa, se dividindo entre reuniões por vídeo e o cheiro do café fresquinho que Amy insistia em preparar mesmo ainda se recuperando. Eles riam mais, conversavam mais, voltaram a ser família. Uma tarde, sentados na varanda do apartamento dela, Dona Marta falou algo que ficou vibrando no peito de Rafael por muito tempo. Filho, Vok sabe que não perdeu nada, Vok se livrou. Ele olhou para ela curioso. Às vezes Deus tira da gente aquilo que estava impedindo nossa vida de andar. Alaine nu foi uma perda. Foi um desvio evitado. Essas palavras acertaram fundo, porque Rafael percebeu que muitas vezes a gente confunde a ausência com fracasso, quando na verdade proteo. A vida enxerga o que a gente não vê. E ali naquela varanda simples, ele entendeu que estava recebendo uma segunda chance não para confiar nos outros, mas para confiar em si mesmo. A verdade é que nem sempre o mal vem na forma que a gente reconhece. Às vezes ele chega sorrindo, dizendo as palavras certas, fazendo a gente acreditar que encontrou um lar em algum. Mas o amor de verdade não prende, não sufoca, não exige que você se diminua para caber. Amor de verdade te voa, te respeita, te salva. E Vok Job passou por algo que abriu seus olhos de um jeito que doeu, mas te libertou. Conta pra gente nos comentários, sua histria pode ajudar outra pessoa. Se essa estria tocou seu coral, deixa o like, compartilha com algum que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais histrias que Abraham a alma, aproxima.